Bom dia, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para uma aula online reversa, né? Hoje nós vamos falar sobre assistência de enfermagem no transtorno de ansiedade e transtorno alimentar. Nós vamos ver nos transtornos de ansiedade o transtorno do pânico, a ansiedade generalizada, a fobia social, a agorafobia, o transtorno obsessivo compulsivo e o estresse pós-traumático. Nos transtornos alimentares, os mais comuns são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Os transtornos de ansiedade, também conhecido como TA, são quadros simples, né, são quadros de sintomas primários, eles não são consequências de alguma doença psiquiátrica. E eu coloquei aqui uma foto para vocês, vendo os transtornos, os sintomas, as angústias que vivencia uma pessoa com transtorno de ansiedade, né? Ele tem problema de memória, ele pensa demais, ele evita as situações, ele transpira, tem problema estomacal, ataque de pânico, necessidade de sempre estar se auto-reafirmando, ele procrastina para depois, deixa tudo que tem que fazer para mais tarde, ele tem falta de ar, dores de cabeça, batimentos acelerados do coração e tem insônia, né? Então, a ansiedade é patológica e quando ela é exagerada, ela ou em relação ao estímulo que está provocando, ela tira o equilíbrio emocional da pessoa e dificulta a qualidade de vida desse ser humano, né? Allen definiu como a ansiedade como um estado emocional com componentes psicológicos e fisiológicos que faz parte das experiências humanas, podendo passar a ser patológico quando ele é desproporcional, ele é exagerado à situação que o desencadeou, né? Ou quando não existe um objeto específico para o qual essa ansiedade é direcionada, né? E é um dos transtornos psiquiátricos mais frequentes na população. A ansiedade ela surge concomitante com outros problemas de saúde ou com outros transtornos psíquicos e ela pode acometer tanto criança quanto adolescente e adulto. Dentro desse quadro, né, dessa patologia de ansiedade, ocorrem duas situações, o neuroticismo e a afetividade negativa. O neuroticismo é aquela tendência que a pessoa tem de sentir emoção negativa, de sempre ficar triste, sempre ficar estressada. E a afetividade negativa é a propensão que ela tem para ver tudo negro, todas as situações, ela só vê o lado ruim das coisas. E ela tem angústia, medo, desânimo, estresse, solidão, tem falta de motivação, né? Se cobra muito, está sempre angustiada, tem uma baixa autoestima, ela tem raiva das situações e ela tem tendência à solidão. O transtorno do pânico já é uma síndrome severa, que vai produzir intenso sofrimento na pessoa e vai comprometer a vida dessa pessoa ao ponto de comprometer até as relações interpessoais, né? Ela apresenta sintoma de ataques súbitos de terror, ela vê ameaça em tudo, vê perigo em tudo, ela está sempre em ameaça constante. Ele acaba sendo limitado muitas vezes a permanecer dentro da própria casa, né? Não sai para nada. Observa-se com frequência essa comorbidade associada com estados depressivos ou então o uso de substância química ou álcool, né? E Manfro, em 2002, ele escreve um artigo dizendo que esse transtorno de pânico pode estar associado também a histórico de ansiedade na infância, né? Os sintomas do ataque de pânico é falta de ar, suor frio, formigamento, zumbido no ouvido, tontura e fraqueza, palpitações e dor no peito, dor no estômago e vontade de ir ao banheiro. A gente tem um outro transtorno chamado transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, que é uma sensação de ansiedade subjetiva, né, que pode durar
um tempo prolongado, até de 6 meses, e ela é incontrolável, ela é associada com uma preocupação incontrolável da pessoa com relação a vários assuntos, muitos assuntos que nem dizem respeito a ela, mas ela é preocupada com o ambiente, com a camada de ozônio, com o maremoto, ela é preocupada com coisas que não dependem da solução dela, né? Os sintomas da TAG são a inquietação, o cansaço, a dificuldade de concentração, os lapsos de memória, tensão muscular, irritabilidade, perturbação do sono, tensão motora e hipervigilância. Ela também pode atacar a criança, adolescente ou adulto, né? E muitas vezes a criança, quando está vivenciando um transtorno de ansiedade, as pessoas acham que a criança é rebelde, que a criança é birrenta, né? Então precisa observar, porque a criança com transtorno, ela é sempre irritadiça, né? Até os 12 anos. Ela não tem interesse por brincadeiras, ela tem queda do rendimento escolar, está sempre ansiosa, sempre querendo que alguém autoafirme, né, a sua positividade. E a prevalência de transtorno por faixa etária nas crianças está em torno de 2%, nos adolescentes 4% e nos adultos chega a 10% da população. A criança com TAG, então, além dela ter uma ansiedade excessiva, um medo por todas as situações, ela está sempre tensa, né? E ela é muito preocupada com o julgamento que as pessoas então fazem dela. Então ela está sempre precisando do julgamento positivo das pessoas em relação a ela, sempre positivando que ela está certa, que ela desenvolveu bem, que ela é inteligente, está sempre precisando de autoafirmação. A gente tem um outro transtorno chamado fobia social, que é caracterizado pelo medo acentuado de ser pego, né, fazendo alguma coisa errada, ou de que as pessoas o vejam fazendo em alguma situação humilhante ou inadequada, né? É um transtorno de ansiedade grave, que é um medo excessivo pela elevada ansiedade antecipatória com as situações. Eu coloquei uma foto aqui onde um menino, só por pensar que ele precisa conversar com os 3 colegas, que ele precisa chegar na rodinha dos 3 amigos, ele já começa a entrar em quadro de ansiedade, já fica ruborizado, já fica temeroso, né? Os indivíduos que são portadores de fobia social têm uma vida social muito limitada, né? E acaba diminuindo também as possibilidades de relacionamentos. Os sintomas, então, eu já falei, sudorese, rubor, palpitações, tremores, eles evitam falar em público, eles evitam usar banheiro público, eles evitam se alimentar na presença de outras pessoas, então eles recusam qualquer situação de almoço ou jantar ou de festa onde ele precise comer na frente das pessoas, ele se recusa a interagir com as pessoas. Geralmente essa fobia social surge na adolescência, e se identificado rápido e o tratamento começar logo, vai minimizar a possibilidade de surgimento de outras comorbidades. O diagnóstico é feito exatamente quando a pessoa apresenta essa fobia social, né? Apresenta essa ansiedade por situações que vai expô-lo ao público, né? E quando se observa que isso está fazendo com que ele perda a vida social, isso é o sinal de que ele está desenvolvendo uma fobia. Essa fobia também pode ser consequência por trauma da infância, né? Da maneira, por exemplo, como essa criança foi conduzida na infância dela, se ela teve trauma, se ela teve rejeição, se ela foi ridicularizada em alguma situação, se ela sofreu bullying, né? Se ela viveu numa casa de conflitos familiares.
Temos uma outra doença um outro transtorno chamado agorafobia, que ele manifesta sempre quando a pessoa pensa que ela vai estar numa situação da qual ela não vai conseguir se livrar. Sempre em locais onde vai ter muita gente, por exemplo, shopping, cinema, viagem de ônibus, onde ela se sente acuada, ela não vê saída para se livrar das situações. Então, ela ataca essa agorafobia, que pode ser de modo leve, moderada ou grave. A leve, a pessoa até aceita dirigir sozinha por distâncias, né? Ela hesita em dirigir distâncias longas, mas pequenas distâncias, como ir da casa para o trabalho e voltar, ela vai muito bem. Mas a moderada, ela só dirige no raio até de 15 quilômetros, 20 quilômetros, se ela estiver acompanhada. E se for para fazer compra de mercado, por exemplo, ela vai fora do horário de pico, no horário em que o mercado esteja vazio. Agora, a fobia grave está relacionada com a mobilidade extremamente limitada, a ponto da pessoa não conseguir sair de casa. Um outro transtorno é o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, que a gente ouve muito falar, que no século XIX ela era considerada uma mania sem delírio, uma loucura da dúvida, a patologia da inteligência, e ela era incluída dentro de uma categoria chamada psicose, que a gente viu que as doenças são divididas em psicoses, neuroses e transtornos psiquiátricos, né? E a partir do momento que Freud, lá no século XIX, ele descobriu a neurose obsessiva, esse transtorno deixou de fazer parte das psicoses. Hoje, o TOC é caracterizado pela presença das obsessões e compulsões que o indivíduo apresenta, né? Ele pode ter ambos ou um, e provoca intenso sofrimento para essa pessoa e interfere na rotina dela, de trabalho, na rotina social e na rotina familiar. Então, são aquelas pessoas que tudo tem que estar milimetricamente colocada, ajeitada. Isso aqui é um ritual, né? Que quando ele está ansioso, ele parte para esse ritual de arrumar as coisas. Geralmente, a tendência dele está muito virada para higiene e ordem simétrica das coisas, né? Ele tem obsessões, que são pensamentos, ideias ou imagens e impulsos irracionais que faz com que ele faça esse ritual, né? Então, quando ele fica ansioso, para debelar a ansiedade, ele usa como estratégia esse ritual, que pode ser lavar as mãos 1000 vezes seguidas, tomar 10 banhos por dia, lavar essa roupa, cada roupa que ele trocar e lavar imediatamente, pode ser por faxina, ou pode ser por ordenação desse jeito. Todas as pontas dos lápis precisam ficar iguaizinhas, os clipes ficarem iguaizinhos. E uma coisa curiosa é que assim, se você interrompê-lo ou se você apressá-lo nesse momento que ele está executando o ritual, ele para tudo e recomeça tudo do zero. Ele não consegue prosseguir de onde parou. Além dos rituais, ele é consumido por uma dúvida, né? Ele tem dúvida de tudo e ele não consegue tomar decisões, ele é muito indeciso, ele tem conflito para tomar decisão, né? Então, a dúvida enquanto sintoma, ela está ligada à percepção interna que esse doente tem da própria indecisão dele, né? E essa indecisão é decorrente do conflito que ele tem de amor e ódio, de não se sentir amado, de odiar aquelas coisas que ele faz. Então, Freud disse o seguinte: a dúvida enquanto sintoma se amarra à percepção interna que o paciente tem de sua própria indecisão,
decorrente do conflito entre o amor e o ódio e da incerteza acerca de seu próprio amor. Em razão desse recalque, ela se difunde para tudo mais, deslocando-se para aquilo que é destituído de valor. O sujeito é levado a recorrer a medidas protetoras quanto à dúvida, repetindo-as continuamente como estratégia para banir a incerteza que o assola. Eu tive uma amiga quando eu era adolescente que ela, na casa dela, tinha vários quadros de santos e ela tinha essa mania. Ela ia do primeiro até o último quadro rezando. Se ela chegasse lá no final e ela achasse que ela rezou diferente para um deles, ela recomeçava tudo. Eu era adolescente e não entendia, achava aquilo muito engraçado. Mas hoje eu sei que ela tinha esse transtorno do toque, né? E ela ficava repetindo constantemente as orações. Então, ela, na cabeça, ela fica repetindo como um mantra as coisas para ela não ficar ansiosa. O indivíduo com toque, então, apesar de considerar que esses pensamentos que ele tem, essas compulsões que ele tem para fazer esses rituais que são exagerados, mesmo sabendo que são estranhos e exagerados, ele não consegue vencê-los, ele não consegue afastá-los, né? Ele até tenta ignorá-los, mas ele não consegue e ele tem que ir para os rituais, né? Que são esses impulsos indesejados que ele vai executar para se livrar da ansiedade que o consome. Um exemplo, por exemplo, de toque, ele evita tocar as pessoas para não se contaminar, ele evita ir a locais contaminados, ele tem dúvida repetida e frequentemente sobre a melhor decisão a tomar, ele sente uma necessidade extrema de ter as coisas muito em ordem, necessidade de lavar as mãos repetidamente, as roupas, o corpo, evita contato com objeto contaminado, como ele não pega em trinco, ele evita pegar no trinco da porta, corrimão de escada, apoio de ônibus, ele não divide toalha nem com os membros da casa dele, ele não se senta em banco de praça, ele verifica várias vezes se a janela e a porta estão fechados, ele realiza contagens e rezas, né, repetindo números ou palavras mentalmente constantemente para que a ansiedade não o ataque. E alguns pacientes são extremamente lentos para fazer essas coisas, mesmo porque eles são muito indecisos. A assistência de enfermagem no transtorno obsessivo compulsivo é acompanhar esse paciente de perto, né? Não jamais impedir que ele realize o ritual dele, né? Porque se eu for impedir, eu vou gerar mais ansiedade e medo. Mas permanecer ao lado dele enquanto ele executa o ritual, não apressá-lo, né? Jamais, senão ele vai recomeçar o ritual. O ideal para evitar esses eventos é conseguir descobrir alguma coisa, alguma atividade que esse paciente gosta de fazer e mantê-lo o maior tempo possível ocupado fazendo a atividade que lhe causa prazer, porque daí ele vai se distrair e vai evitar de ter esses surtos de ansiedade, né? Dar apoio, mostrar sempre aceitação do que ele está fazendo, e é interessante que o enfermeiro cative a confiança desse paciente, crie um vínculo com esse paciente e faça um planejamento com ele da forma que ele vai executar esse ritual, não da forma, mas quando ele vai fazer e quanto tempo pode durar esse ritual. Jamais criticar ou ridicularizar e nunca pedi-lo para raciocinar sobre o ritual que ele está executando, né? Porque isso vai piorar a situação. E sempre possibilitar a oportunidade para que o ritual dele tenha sucesso. A gente tem uma outra doença que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é aquele que ocorre quando a pessoa vivenciou uma situação muito grave ou de muito medo relativo à morte, né? E que ela vai ter esse trauma, esse transtorno pós-estresse. Ou quando ela recebe um diagnóstico, por exemplo, de uma doença grave que vai gerar risco de vida.
Os sintomas podem ser de 3 formas, pode ser uma revivescência do trauma, ou seja, a pessoa fica com aquilo, vivendo aquilo através de sonho, de pesadelo, ou de imagens circulando pela cabeça, ou sentimentos, né, difíceis, relativos ao trauma, que ela não consegue controlar. Ou então por uma hiperestimulação autonômica, que é aquela que se manifesta através da irritabilidade e da insônia. Então, para não sonhar com o trauma e não lembrar do trauma, ela não dorme, está sempre em sobressalto excessivo. E tem o outro tipo, que é o esquivo ou entorpecimento, é aquele que, passado o trauma, para não lembrar, ela vai para um limbo, né? Ela fica ausente, como se aquilo nunca tivesse existido, ou até lembrando do fato de uma forma totalmente diferente. Esses sintomas dão origem a comportamentos específicos que são chamados de entorpecimento emocional, que é um desânimo total com a situação, ou anestesia emocional, que é esse desligamento, esse alheamento da situação, que é chamado NUMBRE, que é uma situação em que ela fica como se estivesse zen, mas não é zen. Uma fuga que ela tem para não lembrar do trauma que ela vivenciou. Para a psicanálise, a ansiedade está atrelada ao sofrimento psíquico gerado pela presença de uma discórdia interna e surge quando a libido não obtém satisfação. Se vocês lembrarem, no início da psicanálise, lá o Freud disse que tudo partia de uma libido satisfeita ou não, né? De acordo com como isso acontece, vão gerar as consequências. Então, para Freud, não é possível você, a princípio, separar onde surge a ansiedade, onde surge a libido, ou como a ansiedade surge lá na libido. Mas é possível você reconhecer que a libido, que no momento da ansiedade a libido está ausente, né? Segundo Aires e Coelho, o obstáculo encontrado na elaboração do diagnóstico dos transtornos de ansiedade está exatamente no modo como esses sintomas somáticos costumam camuflar os sintomas psíquicos. Então, essas fugas, né, essas irritações que são somáticos, camuflam o sintoma psíquico, dificultando fazer o diagnóstico preciso. O tratamento é feito buscando a remissão desses sintomas psíquicos e a reabilitação psicossocial. Esse tratamento requer uma duração mínima de 12 meses e ele precisa combinar farmacoterapia com o uso de benzodiazepinas, buspirona e antidepressivo, as psicoterapias e as técnicas psicoeducativas. É esse conjunto que vai possibilitar uma melhoria na adesão desse paciente ao tratamento, né? Porém, se o paciente, se o sujeito apresentar mais de um transtorno concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, o prognóstico de remissão desses sintomas é menos favorável, né? É mais difícil e o impacto na qualidade de vida é bem mais severo. Terminados os transtornos de ansiedade, a gente tem os transtornos alimentares, que eu disse para vocês que existem 2 mais comuns, né? Mas esses transtornos alimentares não têm uma única etiologia para explicar. Eles são compreendidos, na verdade, a partir de múltiplos fatores, né? Biológicos, genéticos, psicológicos, socioculturais e familiares. E esses transtornos alimentares, eles vão se tornar mais graves, né? Eles vão ser fatores de risco mais graves se eles se manifestarem na adolescência ou na gravidez, porque esses transtornos alimentares estão muito ligados à autoestima, à estética corporal, à imagem corporal, né? E na adolescência e na gravidez existe uma modificação
da imagem, da estética corporal, né? Esses distúrbios afetam, na maioria das vezes, os adolescentes e principalmente jovens do sexo feminino. Para cada um, os dois tipos mais comuns de transtorno alimentar é a anorexia nervosa e a bulimia. Para cada homem atacado de anorexia ou bulimia, 10 mulheres são atacadas, é um homem para cada 10 mulheres. E na compulsão alimentar, é um homem para cada 2 mulheres. Então, na população em geral, 0,4% da população sofre de anorexia nervosa, 1 a 1,5% sofre de bulimia nervosa e 2,4% sofre de compulsão alimentar. Esses transtornos são desvios de comportamento alimentar, né, que tanto podem levar para o emagrecimento como para a obesidade, né? E eles são perigosos, são fatores que podem provocar perdas biopsicossociais, né? E acabam sendo responsáveis por importante taxa de mortalidade, que tanto pode a pessoa morrer por inanição, como pode provocar o suicídio ou pode ter um desequilíbrio eletrolítico nos níveis de sódio, potássio e cálcio, que vai levar à morte, né? Então, as duas alterações mais graves são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. A anorexia nervosa é caracterizada por um medo mórbido de ganhar peso, né? Um medo mórbido da obesidade, uma recusa em aceitar o teu corpo, o teu peso corporal adequado à idade, à altura. Ela já está abaixo do peso, mas ela acha que ela ainda está gorda, né? E é uma distorção na forma que essa pessoa vivencia a imagem do corpo. E ela sofre com isso, né? E ela pode provocar amenorreia em mulheres pós-menarca e geralmente tem início na adolescência. A amenorreia é a ausência de menstruação e menarca é a primeira menstruação. Então, se vocês observarem aqui, ela já está com o abdômen escavado, que isso é chamado abdômen escavado, mas quando ela se olha no espelho, ela vê um abdômen protuso, um abdômen globoso, né? E daí ela entra naquela ou anorexia nervosa restritiva, que ela faz vários períodos de jejum para não engordar, ou ela vai para a anorexia nervosa periódica purgativa, que é ela não consegue ficar sem comer, daí ela come, ela sente remorso, se sente culpada e ela provoca o vômito, toma laxante ou se mata de fazer exercício para perder as calorias e não engordar. Para a psicanálise, o sujeito anorético vive um conflito entre o terror da solidão e o terror da própria destruição, né? Então ele vê que ele está se matando, mas ele não consegue parar. Geralmente essas pessoas anoréxicas, elas têm uma mãe super controladora e um pai ausente, mas ao mesmo tempo sedutor e agressivo. E daí ela se sente culpada e o que ela faz? Ela quer criar um corpo para ela diferente do corpo da mãe para poder ser bem vista pelo pai. E a bulimia nervosa é observada pelos repetidos, né, episódios de compulsão alimentar. Então a pessoa come desenfreada, a pessoa fica ansiosa, come desenfreadamente para aliviar a ansiedade, depois se sente culpada, provoca o vômito, usa laxante, diurético. Aí, quando ela passa por esse processo de redenção, ela volta a ficar ansiosa e recomeça o ciclo de compulsão pela comida. Para a psicanálise, consumir alimento, então, de modo solitário, indica uma compulsão que busca preencher um vazio de natureza psíquica e emocional, né? Então, a comida vai compensar aquele buraco negro de solidão que ela tem.
Esse jogo estabelecido entre angústia, culpa e autoagressividade visa destruir aspectos regredidos do ego, né? Que está reclamando por atenção e um amor exclusivo, né? Porque no ego, a gente tem o id, que são os impulsos sexuais, a gente tem o ego, que é a fase que a gente consegue amar as pessoas, e a gente tem o superego, que é a fase da censura. O diagnóstico é feito, né? É um pouco desafiador, porque os pacientes costumam negar os sintomas. Quando você tira a história e pergunta como que é a alimentação dela, ela fala, ela até aumenta as coisas que ela alimenta, e daí você fica vai ter que buscar por que então ela não está ganhando peso, mas na verdade é porque ela não come, né? E uma vez diagnosticado o transtorno, o tratamento precisa ter início imediato. Às vezes, essa paciente precisa até ser internada, né? E a adesão do tratamento fora da internação se torna difícil, às vezes, porque essas estratégias que ela usa de compensação, comeu demais, aí ela vai vomitar ou vai tomar o laxante, ela vê nisso a forma de conseguir o corpo ideal que ela quer. Então é difícil ela querer parar com isso. Os diagnósticos, então, dos transtornos neuróticos, tanto de ansiedade quanto de humor, vão se basear nos sintomas físicos, psíquicos e nas limitações que esses sintomas estão causando na vida do paciente, né? E o tratamento vai combinar medicamento, psicoterapia e orientações. Lima e Ruge, em 2015, num trabalho deles, eles falaram que o suporte medicamentoso para tratar sofrimento psíquico, que ele é um paliativo, né? É uma coisa para diminuir aquela ansiedade, para conseguir a psicanálise trabalhar a fala, o verbal, o próprio sofrimento do paciente, né? Porque se ele ficar muito ansioso, ele não vai conseguir até externar. Aí o medicamento deixa ele um pouco mais calmo e ele consegue conversar e expor o sofrimento, e a psicanálise vai analisar essa fala dele para conduzir o tratamento, né? Então, o tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar para assistir esse paciente na sua totalidade e tem a finalidade de compreender as causas, reduzir os sintomas e aumentar a melhoria da qualidade de vida. A assistência de enfermagem no transtorno de ansiedade ou alimentar tem o objetivo de aumentar as interações positivas desse sujeito com o ambiente em torno dele, aumentar o bem-estar e a autonomia, elaborar um diagnóstico específico de enfermagem que deve priorizar o cuidado, a prevenção, a promoção e a preservação da vida. O enfermeiro, então, precisa ter uma conduta ativa, né, para facilitar essa autonomia e confiança do paciente, valorizar essa atuação interdisciplinar, buscar o apoio da família e amigos como aliados nessa interação com o doente. E quanto aos pacientes de transtorno alimentar, Pérez fala que é preciso ressaltar que o cuidado deve manter-se atento ao comportamento emocional desse paciente, porque nesse é o comportamento emocional que vai mostrar o equilíbrio entre a habilidade e a firmeza que esse profissional de enfermagem precisa ter. Ele precisa ser hábil na arte de cativar esse paciente e conduzi-lo no tratamento, mas com uma certa firmeza, né? É importante que o profissional de enfermagem participe das discussões de caso, né, onde vai ser elaborado um diagnóstico de identificação da melhor forma de condução de tratamento. E aqui eu deixo alguns exercícios para vocês responderem e a gente conversa na próxima aula. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Bom dia e obrigada.